A dúvida metódica fez-nos chegar até aqui. A ciência evoluiu por causa da dúvida metódica relativamente a essa mesma ciência e não por nenhum fenómeno de arrebanhamento global de massas unanimista. Meus caros, hoje venho falar-vos da ciência atual e de negacionismo, que é um tema que está muito na moda e vamos ver porquê. A atual ciência é uma coisa estranha, porque por alguma razão a sua definição atual não é a mesma que sempre teve, ou pelo menos que tem tido nas últimas 2, 3 centenas de anos. A ciência, para ser fiável e confiável, ela tem que ser comprovada e muitas vezes, não apenas uma ou duas vezes, não apenas com 2 ou 3 experiências num laboratório, não. Ela tem que ser provada na vida real sob as mais diversas condições. E como isso já não acontece, a ciência é-nos impingida, imposta, já vamos ver sob a forma de que tipo de retórica. Há cada vez mais pessoas a questionar, mas afinal, esta ciência que não é comprovada e, pelo contrário, todos os dias mostra que não funciona, ou seja, os resultados esperados são opostos àqueles que realmente se verificam. Será que esta ciência, entre aspas, pode ser considerada como tal? Bom, já que não respeita os mínimos cânones da própria ciência. Ora, e quem defende cegamente esta nova definição de ciência, que não precisa de ser comprovada, pelo contrário, chama imediatamente estas pessoas que questionam esta nova ciência como negacionistas. São os negacionistas de tudo, das vacinas, das alterações biombáticas, do que seja. Para estes novos cientistas empíricos, claro, o negacionista é aquele que nega todas as patranhas que lhe tentam enfiar, já que elas não são minimamente comprovadas. Ora, há aqui quem defenda o negacionista como outro tipo de pessoa, como uma pessoa inteligente, ponderada e livre, que analisa e questiona independentemente do que lhe dizem ser verdade ou mentira, e quando chega a uma conclusão diferente da maioria, defende energicamente, mesmo que isso o prejudique pessoal e socialmente e até no trabalho. O negacionista também estuda e lê interminavelmente sobre o assunto em questão. Para quê? Para informar os que o rodeiam, estando sempre pronto caso surjam novos dados para modificar as suas conclusões. Só está interessado na verdade e na justiça. E está disposto a lutar por eles, custe o que custar. Bom, eu quero desde já dizer que também não concordo a 100% com esta definição. Dá a ideia que todos devemos ser negacionistas, independentemente da ciência que nos tentam impingir. Mas não é assim. Como tudo na vida, há coisas que estão corretas e há outras que não estão. E não se pode ser negacionista de absolutamente tudo. Eu, por exemplo, não sou negacionista de absolutamente nada. Mas também não sou adepto fervoroso de uma ciência que prova todos os dias estar errada. O que eu sou é um questionador. O caminho que eu sigo é um caminho científico, sim, é o da dúvida metódica. Não aceito axiomas que não se possam comprovar de imediato que são verdadeiros, muito menos aceito teoremas que ninguém me demonstre e nem previsões que se mostram permanentemente erradas. Eu sou, portanto, um questionador. Não um negacionista, mas um questionador. Um fervoroso adepto, isso sim, do espírito crítico desde que me conheço. E quanto mais vejo defender o unanimismo nas opiniões, mais eu o questiono. Tenho tendência a isso. A ciência nunca foi unanimista, pelo contrário, tem sido sempre melhorada, alterada, no sentido de cada vez mais dar resposta e dar explicações para os fenómenos naturais e para a tecnologia inventada pelo homem. Pois bem, hoje em dia o termo negacionista não é aquele cuja definição vos dei há pouco, é uma outra que é praticamente oposta. O termo negacionista é usado pela máquina de propaganda e censura socialistas, a que eu chamo MPCS, com outro fim.
O de negar a ciência falsa e escardoida que nos impingem todos os dias para nos sacarem milhares de milhões em impostos sem o povo se revoltar. Mas afinal, que ciência é esta? Bom, é um discurso articulado e supostamente blindado por uma axiomática, só que essa é falsa, uma axiomática construída sobre suposições. Mas suposições são hipóteses que nunca foram comprovadas. Que os poucos cientistas de renome, pagos a peso de ouro, vão repetindo para sustentar um cenário catastrofista do planeta e da humanidade. E hipóteses estas que acabam por ser transformadas em teorias. Estas necessitariam de comprovação prática mensurável, mas continuam sem a ter. E seguidas, estas novas hipóteses e teorias são seguidas em manadas cegas por todo o mundo civilizado, por, notem, milhares de bolseiros mileuristas que recebem bolsas de 1.000 euros por mês, mantidos ali a mendigar migalhas ao globalismo. É esta mole imensa de pobres recém-licenciados e de investigadores de mão estendida, subsidiados permanentemente pelos governos, que à sua custa depois conseguem extorquir aos seus contribuintes milhares de milhões por ano em impostos verdes, a isto se denomina o vasto consenso científico. É esta mole imensa de pobres recém-licenciados e de investigadores de mão estendida que se denomina o vasto consenso científico, meus caros. Mas olhem, é esta atual ciência da esquerda globalista que nos obriga todos os dias, por exemplo, a comprar carros elétricos e painéis solares. Não nos explica porquê. E é melhor que não explique, porque de cada vez que tenta explicar, a explicação prova-se completamente falsa relativamente ao objetivo. É esta a ciência que nos metem pelos olhos adentro e que nos obriga a pagar cada vez mais impostos ambientais. Ou então o planeta morrerá. Perceberam esta ciência? Pois eu também não. Como se o planeta morresse por falta da compra dos carros elétricos e dos painéis solares, meus caros. Como se o planeta Terra quisesse saber disso para alguma coisa. Como se o planeta que nós habitamos quisesse saber da humanidade sequer para alguma coisa. Vejam nas escolas o que nos dizem, temos que proteger o planeta. Mas o planeta não nos protege a nós, não quer saber da humanidade para nada. Pelo contrário, nós temos é que sobreviver ao planeta. O planeta liquidar-nos-ia, como liquida milhares de outras espécies. E imaginem, por exemplo, um bebé recém-nascido deixado numa selva, que possibilidade teria de sobrevivência? Nenhuma. O planeta não quer saber da humanidade para nada. O planeta não quer saber de nada até, porque o planeta não tem inteligência, não é um ser vivo. Nele habitam seres vivos, o que é muito diferente. E será que a humanidade quer proteger também a vida toda deste planeta? Também não. Porque há muitas espécies que, se nós não nos protegermos delas, elas são nossas predadoras e elas acabam connosco. Por exemplo, os mosquitos, portadores de doenças. Nós não vamos querer proteger a vida dos nossos predadores, por exemplo. Também não vamos querer proteger a vida das bactérias que nos matam, que nos adoecem e, na consequência dessa doença, acabamos por morrer. Portanto, tudo isso é uma tanga. Há animais que nós temos que proteger, sim, que devemos moralmente proteger, porque são nossos vizinhos e não nos fazem mal neste planeta, mas há outros seres vivos que é de todo o interesse da humanidade que não proliferem. E desses ninguém fala. Só quando aparece uma pandemia, uma epidemia, é que alguém se lembra, é que a comunidade científica se lembra de que, afinal, é capaz de não ser boa ideia proteger bactérias e vírus. Certo? Aqui está mais um exemplo, não de negacionismo, mas de espírito crítico, de inteligência a funcionar, que nada tem a ver com o seguidismo, a carneirada imensa atrás de um qualquer novo dogma. O unanimismo é o oposto à democracia, meus caros, é o oposto à inteligência. Cumpre à humanidade continuar a ser inteligente,
Cumpre à humanidade questionar, sempre questionar. Isso não pode ser levado a mal socialmente, não pode ser segregado. A dúvida metódica fez-nos chegar até aqui. A ciência evoluiu por causa da dúvida metódica relativamente a essa mesma ciência e não por nenhum fenómeno de arrebanhamento global de massas unanimista. Fiquem com esta e muito obrigado.